Olá, estamos de volta em mais uma Ação e Reação nessa segunda-feira, 29 de julho de 2019. Segunda-feira que pegou no pé dos meteorologistas, que falaram que o tempo ia mudar no sábado, no domingo, mas domingo fez sol, aquele sol com vento, mas deu até para as pessoas irem para a praia, para a piscina e tal. E hoje era o tempo que os meteorologistas esperavam para o domingo, então foi postergado para segunda-feira. Hoje o tempo geralmente nublado na Baixada Santista, com ventos frios, né? Mas não chegou a ter chuva ainda, né? Hoje é dia da identificação, né? Se daí está contente, a Baixada Santista, o Santos em primeiro lugar, né? Siga o líder, né? Com 29 pontos, com muita humildade. E o técnico Jorge Sampaoli, né? São Paulo, né? Disse que o time tem que jogar com muita humildade e muita atenção. É isso que a gente espera para os próximos jogos. O Santos que enfrenta o Goiás no próximo jogo. Domingo às 11 horas na Vila Belmiro, né? Agora o Pérez está colocando jogos aqui na Vila Belmiro, que ele viu que o treinador e a questão do time joga melhor. E também o Palmeiras que enfrenta o Corinthians lá na Arena Itaquera, né? Então é um jogo aí e tal. E o Flamengo ganhou no finalzinho ontem, né? O Flamengo que joga com o VAR, com o repórter, com a arbitragem, que todo mundo ganhou no finalzinho do Botafogo de 3-2, ficando um pouco mais próximo, né? Então, Santos líder, Palmeiras em segundo lugar e seguido pelo Flamengo, né? Nós temos aqui na súmula do Ricardo Ribeiro, né? No jogo Palmeiras 1 e Vasco 1, né? Palmeiras 1, Vasco 1, diz que o Bolsonaro, de uma certa maneira, entrou no intervalo e por isso que o jogo atrasou. Não falou que atrapalhou, falou que o jogo atrasou, né? Também essa coisa do Bolsonaro em todo jogo aí é meio complexo, né? Porque daqui a pouco, né? Mas enfim, ele é palmeirense, né? Então as pessoas, né? Tá indo no jogo do Palmeiras, depois ele põe a camisa do Flamengo e tal. Não põe a camisa do Santos, presidente. A gente torce pelo senhor, mas não põe a camisa do Santos, não. Vai assim no Palmeiras, no Flamengo. Deixa o Santos aqui com São Paulo, né? São Paulo. Bom, Sadal quer saber sobre os valores das 7 contribuições voluntárias. É aquilo que vem no carneiro IPTU, aquela contribuição para causa animal, bombeiro e tal. Ele quer saber e mandou um ofício para a Secretaria de Finanças. O Sadal que está também questionando sobre as obras da Ponta da Praia, né? O Alexandre Camilo fez a Ação do Coração em São Vicente, né, ontem, passeata. Estamos aqui com o Dr. Vicente Cassione, Dr. Clemente, nessa segunda-feira. Você pode ligar para participar do programa, né? Você que está assistindo o programa pelo canal 11, assinante da NET ou assinante da Vivo no canal 8, ou pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que agora às 13h15, depois temos uma reprise às 23 horas e uma outra reprise ou reapresentação a 1h da manhã de terça-feira. Você pode ligar passando perguntas para o professor Dr. Cassione pelo 13, para quem está fora de Santos, 99711-5545, ou também pelo Clemente, diretor clínico, médico da Multimagem, né? Alguma dúvida, questão de medicina ou questão dos assuntos nós vamos falar aqui também, 13 99711-5545. Hoje eu vou começar pelo professor Cassione, que escreveu um artigo muito bonito ontem na Tribuna, Minha Alma Pequena, né? Onde ele fala que apesar de todos os problemas da vida, que a vida vale a pena, né? Mesmo no confinamento da alma dele pequena. A alma dele não é pequena, né? Mas é que a humildade do professor às vezes encanta, né? Então, um artigo, de repente, tudo parecia compor do reinício. O reinício. Boa tarde, Filete. Boa tarde, querido Clemente, caríssimos telespectadores. Eu acho que as nossas almas, e isso num sentido mais amplo do que no sentido estritamente espiritual e religioso, as nossas almas são a nossa essência e são o que nós somos. Há pessoas que têm a alma pequena em determinados momentos, e essa alma se engrandece nos momentos que são cruciais. E tem pessoas que têm a alma grande e essa alma se apequena nos momentos que são também cruciais. Nós somos o que nós somos e nem nós sabemos exatamente a nossa capacidade de ser maior ou menor nos momentos em que temos que crescer ou em que diminuímos. A alma das pessoas é, como eu disse, uma essência
que não depende, muitas vezes, de nós. Nós cultivamos, ao longo da vida, aquilo que nós somos. Nós cultivamos. Cultivamos no mau sentido e no bom sentido. Eu posso cultivar dentro de mim o ódio, o rancor, a inveja, a malquerença, o inconformismo diante da própria vida, porque eu ouvi uma frase que não vou esquecer mais, li num livro na semana passada, acho que até já falei aqui, que resume bem a vida da maioria das pessoas. O homem não pede para nascer, não sabe viver e não quer morrer. E aí parece que há um paradoxo. Você não pede para nascer. Muitas vezes, quase todos nós não sabemos viver, porque viver é uma arte. Viver é um exercício dificílimo de ser cometido, porque viver envolve sobreviver, sim, mas envolve conviver. E o conviver é mais difícil do que o sobreviver. E depois, nós que vivemos nos queixando da vida, que não pedimos para nascer, num determinado momento nos agarramos à vida, por pior que ela seja, e não queremos ir embora nem largá-la. E é nesse paradoxo que nós temos diante de nós, e diante de nós que eu estou dizendo, de nós mesmos. Eu não entendo muitas vezes por que me esforço para viver, não entendo por que às vezes me desdobro ao sacrifício máximo para não morrer, e às vezes a gente pergunta por que nascemos. Dentro do livre arbítrio que me dão depois que eu nasço, é assim que nos ensinam, a pergunta é: por que o livre arbítrio não existe antes, no momento em que eu vou ser concebido e vou nascer? Por que não perguntam: quer entrar no jogo? Você quer viver? Aí começaria o livre arbítrio. Agora, depois que me colocam em campo uniformizado de vida, aí eu tenho que jogar o jogo de acordo com as regras que não me foram anunciadas antes, de acordo com uma vida que eu não vi como seria, de acordo com as convivências a que me obrigam as circunstâncias. E a ter os circunstantes que muitas vezes eu não queria ter. Circunstantes são os que estão em volta de mim. Só que enquanto há pessoas que estão em volta de mim, eu faço parte dos circunstantes que estão em volta dos outros. E tudo isto compõe o complexo fato de viver. Então, quando eu escrevo esses textos aparentemente sem sentido, é porque eu às vezes não entendo o sentido da vida. O sentido da vida é algo para mim que sempre foi muito complexo. A felicidade, que é o que todo mundo busca, é uma felicidade que nós estamos a destruir todos os dias. A minha felicidade não depende só da minha construção, mas das pessoas que me desconstroem. A felicidade do Clemente não depende só do esforço que ele faz para ele se construir e você também. Depende muito daqueles que à nossa volta querem nos desconstruir. Então, viver é, como eu digo, a vida é combate, digo repetindo o poeta Gonçalves Dias. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar.
Mas quem me deu forças para enfrentar a luta da vida? Onde eu vou buscá-las? Exalta os fortes? Mas e se eu não sou forte? Porque não sou na minha essência. Como fica a vida daqueles que não são fortes? E quem de nós é forte sempre? E quem de nós é fraco sempre? Então, essas coisas que eu escrevo e as pessoas depois vêm me dizer, eu senti muito o que o senhor escreveu, eu pensei e refleti muito. O sentido do que eu escrevo está exatamente não apenas em fazer que as pessoas reflitam, é fruto da minha reflexão, de uma reflexão que é dolorosa, que é doída, uma reflexão que eu faço diariamente, a cada instante, diante dos outros, como aqui, diante de todos, e diante de mim mesmo na minha solidão. É por isso que eu escrevo, porque eu escrever é o que me mantém vivo. Se eu não conseguisse escrever mais, a minha vida teria acabado. Porque quando eu escrevo é que eu revelo que eu amo, é que eu revelo a quem eu amo, mesmo em silêncio e sem dar nomes, é que eu revelo que eu me respeito, mas respeito os outros, e que eu revelo os meus pecados, os meus erros, as minhas deficiências, e todo o esforço que eu faço para poder ser um pouco melhor a cada dia, e nem sempre ou quase nunca eu consigo isso. Clemente, uma boa tarde para você nessa segunda-feira, né? Finalizando o mês de julho aqui. Boa tarde, Filete, Cassione. Realmente a gente fica emocionado, as palavras do Cassione, não apenas pelo texto que ele escreveu, mas a gente vê. E eu vou dizer que ele tem um coração gigantesco. É um coração fantástico que eu próprio não sabia essa dimensão, né? E hoje eu sei dessa dimensão do coração dele. Mas eu concordo. A vida é uma construção contínua, realmente. É um aprendizado contínuo. Mas eu diria que a gente aprende, e eu posso dizer até dos três, falar em nome dos três, porque hoje eu sinto isso dos três. O tempo nos faz mais simples, mais humildes, mais reflexivos, né? Mais contempladores das belezas do Criador, mais compreensivos, não perfeitos. Mas eu diria, eu acho que aprendi isso ao longo do tempo, no fundo, todo ser humano quer ser melhor, né? A gente luta para ser melhor. E mesmo quando o Cassione está falando que ele está escrevendo, no fundo, ainda que haja algum conflito, no fundo você não escolheu para nascer, mas você contempla essa beleza e não quer ir mesmo, né? Ainda que tenha problemas, você não quer ir. E eu acho, isso está valendo para mim também, que uma das coisas para a gente começar a compreender a vida, começar a compreender o mundo, o motivo pelo qual estamos aqui, é achar que não é por acaso que nós estamos aqui, né? Com todo respeito às pessoas que não acreditam, o mundo é tão perfeito e tão complexo e funciona de uma tal forma que seria impossível o acaso criar tudo que foi criado, né? Eu nem vou me delongar aqui, porque se for falar de coisas micro, é um negócio extremamente complexo. Mas eu diria o seguinte, para viver bem, mesmo diante dos conflitos, há que se ter gratidão. Eu diria, hoje eu digo, que a palavra-chave para o sucesso, não material apenas, mas espiritual, é ser grato
à natureza por estarmos aqui. Gratidão. Clemente, essa semana, não sei que comentarista que falou, não sei se foi o Zé Nilman e tal, mas eu vi agora na Rádio 102.1 lá com o Rick Santos, com o Cláudio Mussi, enfim, e o João Vilela também, que falou que o PSDB, o Partido o PSOL, né? PSOL só sabe fazer as maldades para o PT, né? Dizendo da Manuela, que já está fora do Brasil e tal. Isso atinge muita gente, né? Porque dizendo que o partido só faz as maldades para o outro, é meio pesado, né? Eu não sei se ele faz contra o PT, mas ele faz... Não, faz a favor do PT. Faz as maldades que o PT manda. Eu acho que o pessoal faz... ele faz contra o país, né? Porque na medida em que todo esse acerto que houve aí, do Greenwald para a saída do Jean Willis, para ficar o marido como deputado, e depois todo essa confusão que existe em termos do hackeamento e da venda. Isso, claro que houve uma venda capitaneada pela Manuela lá. Eu acho que houve isso e ele está com tudo em mãos. Então, eu acho que, na verdade, realmente o pessoal, se está aliado ao PT, piorou ainda, né? Porque diz que a coisa era para ser vendida para o PT. Mas é muito triste isso, porque, independentemente de qualquer problema que houvesse com o Moro, com o Dallagnol, ou com alguém do Ministério Público ou do Judiciário como um todo, essa prova é uma prova totalmente ilegal. É uma coisa horrenda. Se é nos Estados Unidos, esse cara pega prisão perpétua, né? Vai todo mundo, encana todo mundo, prisão perpétua. Não vale como prova para acusação de qualquer que seja a pessoa atingida na outra ponta. E então eu vejo que ele não fez nenhum bem, aliás, não faz bem ao país. Eu nunca vi fazer bem ao país. Você não vê nenhuma criação que venha do PSOL, por exemplo, algum projeto de lei, algo que seja consistente. E mesmo esse Randolfo Rodrigues, que parece que é um cara mais equilibrado ali no meio do PSOL, no fundo, naquela aparente doçura, existe também, parece que uma gana de tentar quebrar tudo aquilo que é bom para o país, né? Então eu realmente não gosto da maneira como eles atuam, nem do PT, nem do PSOL, porque lutam contra um país que está em evolução. Na verdade, a eleição foi perdida, então hoje tem que trabalhar em prol do país, né? Como se trabalha em outros países, a oposição, ela, uma vez perder a eleição, ela passa a atuar como alguém contra, mas num aspecto construtivo. E quando se propõe alguma coisa pelo novo governo, ainda que ela filtre isso, ela vai mostrar um novo caminho, que ainda que não seja verdadeiro, é um caminho alternativo. E isso a gente não consegue ver nem no PT e nem no PSOL. Cassione. Eu hoje sou um brasileiro por acaso. Eu sou um brasileiro acidental. Porque num determinado momento da sua vida, você tem o direito de escolher que profissão você quer exercer, você tem o direito de escolher a sua religião, você tem o direito de escolher, muito mais importante do que isso, a pessoa que você ama, mas aí é preciso que haja uma reciprocidade para que haja uma relação fértil. Você tem o direito de escolhas a partir de determinada idade. Você não tem direito de escolher quando você ainda é um bebê. Por isso que o homem é dependente de homens para sobreviver. Porque se você largar um bebezinho e deixar ele ali,
ele está condenado à morte. Ao contrário dos outros animais que duram mais tempo ou menos tempo para atingirem a idade da autossobrevivência e da autossuficiência, o ser humano é o que demora mais. O ser humano é o que demora mais. Então, quando dizem que o ser humano é um ser gregário por natureza, isto é, ele só pode viver em sociedade, ele não pode viver isoladamente, isso não é verdade. O ser humano, depois de uma certa idade, ele tem condição de viver como um Robinson Crusoe. Vai lá para a ilha, tinha lá por acaso sexta-feira, que era absolutamente dispensável, mas o ser humano se vira. Ele pesca, ele come frutos, ovos. Ele sobrevive. Quem é gregário mesmo, para dar um exemplo, é o elefante. O elefante é gregário, porque embora pudesse viver sozinho, solitário, o elefante é solidário. O elefante está dentro da manada como uma família que se autoprotege, que se comunica de uma forma nobre e por isso eu diria que ser gregário não é o homem. Ser gregário, o homem é gregário a partir do momento em que ele nasce, enquanto ele não sobrevive por conta dele. Depois o homem é um desagregador como regra. A sociedade humana é a sociedade mais conflituosa entre os mamíferos vertebrados superiores. E é isso que ninguém para pensar. A nossa sociedade humana é a que tem a mais difícil convivência. Quando a gente fala da lei da selva, a lei da selva, ela é uma lei que dificulta a convivência entre os desiguais. Então é claro que a hiena depende, muitas vezes, da carcaça que o leão deixa do animal que ele devorou. E enquanto o leão está se alimentando, se a hiena chegar perto, ele ataca a hiena. E antes ele atacou o animal que ele devorou. Pois bem, entre eles, para sobreviver, lutam. Mas os animais dentro do clã, dentro da família, vivem muito mais harmoniosamente. Não quer dizer que não haja encrenca. Mas o ser humano encrenca muito mais, com um agravante. O animal não finge. O animal não comete falsidades. O animal não age com hipocrisia. O animal é cara a cara. O animal vai para cima do outro e o outro vai para cima do um. E ali eles resolvem o problema. A convivência humana é a mais desagregada na medida em que parecemos que estamos todos juntos, que há uma fraternidade universal, que todos nós somos irmãos, e alguns ainda dizem que são irmãos em Cristo, e na verdade, capoeira, rasteira, puxada de tapete, competição, muitas vezes desigual. E é isso que o ser humano, infelizmente, na sua imperfeição, é em grande maioria. Claro que você tem pessoas que se dedicam em favor dos outros, que se dedicam a serem solidários, que são heróis, que salvam a vida dos outros, que são altruístas, isto é, que se devotam aos outros. Claro que você tem isso. A gente sabe que isso existe. Mas você pega no espectro da convivência humana,
dentro do ambiente de trabalho, dentro de um ambiente universitário, dentro da política, que é o que rege a relação humana, que tem que fazer da soma dessas relações humanas o que é melhor para a própria sociedade. Para que existe o Estado? Para organizar a sociedade. Na verdade, a sociedade se organiza para criar o Estado, mas o Estado depois tem que manter a organização da sociedade. Tanto que uma das definições de Estado básicas e de princípio é: o Estado é a nação organizada. O que é a nação? A nação é o povo, o conjunto de pessoas que vive no mesmo território, que tem os mesmos costumes, os mesmos hábitos, os mesmos objetivos, as mesmas crenças, muitas vezes a única religião ou a soma de religiões que são convergentes, porque são assim. Então o Estado é a nação organizada. E por que o Estado é desorganizado? E por que a nossa nação, e não é só a nossa, hoje esse fenômeno é quase que universal, por que somos desorganizados? Porque somos desagregados. E porque há muitos desagregadores. E porque, antes de tudo, o tal animal gregário, que depende dos outros, mais do que nunca hoje ele é individualista, egocêntrico, egoísta, narcisista. Como é que um ser gregário pode pensar no próprio umbigo o tempo todo e não pensar nos outros, e não cuidar dos outros, e não se somar aos outros, para que todos caminhem na mesma direção? Que é o que acabou de dizer o Clemente. Deveria ser assim, mas não há isso. Talvez, de todas as nações do mundo que eu conheça, a mais unida, embora possa parecer absurdo o que eu vou dizer, é a Itália. O italiano grita, o italiano berra, o italiano gesticula, o italiano reclama, o italiano é rabugento, o italiano é tudo isso. Mas você tem um problema na Itália que atinja o umbigo de quem quer que seja, todos os outros se unem. Te dou um exemplo agora. 2 americanos mataram um policial, um carabinieri italiano. Agora, levantou-se a pátria inteira contra a morte daquele policial. A pátria inteira. Desde o primeiro-ministro, do presidente da República, do parlamento, de toda a sociedade, ninguém se conformou com isso. Um único policial morto. Eu me lembro, e contei aqui várias vezes, há alguns anos, quando mataram um outro carabinieri, no velório e no sepultamento, estavam presentes o presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e a massa humana da cidade onde aquele policial foi morto. No Brasil, não é apenas a morte do policial que é banalizada. É a morte do policial, é a morte do cidadão, a morte do cidadão de bem, a morte do cidadão chamado sangue ruim. Tudo isso é misturado numa massa só. Não há distinção de valores. Nós não temos distinção de valores. Esses partidos políticos no Brasil são todos uma grande M. Todos são, todos. Porque dentro deles existe M em todos eles. Quando se fala no partido A, no partido B, no partido C, fidelidade partidária. Que fidelidade partidária, o diabo que o carregue? Você não pode ser fiel ao partido que é infiel a você. E o partido é infiel. Os partidos são infiéis. Os partidos servem para fazer o jogo daqueles que têm o caciquismo dentro, a personificação
do caciquismo dentro do partido. O resto é lixo. O resto dane-se. Clemente hoje está num partido, amanhã ele é traído dentro do partido dele. Dentro do partido dele, ele é usado como escada para o outro subir. O sujeito que está dando a você o tapinha nas suas costas, está com a outra mão com a faca pronta para enfiar no meio das costelas. Ou para você ser rabo de chapa para puxar alguém para ele, Exatamente. né? Ou vice-versa. E então... Quando te ajuda, também já falo, olha, tem o que eu recebo o ano passado, ou na eleição passada, 7 partidos viram atrás. Aí o cara vinha, olha, eu vou fazer tua campanha, mas eu quero ser assessor. Falei, pô, eu fiquei bonito, todo mundo quer ser meu assessor agora, né? Exatamente. E o próprio eleitor me dizia nas campanhas o seguinte: eu vou votar no senhor dependendo do que o senhor vai me conseguir depois. Minha filha está desempregada. Aí eu dizia na frente de todo mundo, e tinha aquelas pessoas que estavam em volta da gente, que jogavam no mesmo time, diziam: Cassione, você não pode fazer isso. Você é um candidato, você está em campanha. E eu fazia. O Tito dizia assim: vou pensar se vou votar no senhor. Estou pensando aqui. Eu dizia: você pegue o seu voto, isso publicamente, várias vezes. Você pega o seu voto, e é claro que eu não vou completar aqui o que eu dizia. Mas as pessoas chegavam para você e falavam assim, chegavam assim... É claro que chegavam. Porque eu sempre digo que o corrupto não é só o político. Muitos eleitores são corruptos. Muitos eleitores votam em troca de. O toma lá da cá começa antes da eleição. Então, o grande problema, para terminar, quando você fala PSOL, que PSOL? O PSOL, ou PSOL, sei lá o que seja. Pistão. O PSOL nada mais é do que o petista que trocou de roupa. O corpo é o mesmo. A cabeça é a mesma. O chefe tirou um paletó após o outro, ele não mudou o que ele é. Então, cada partido, no fundo, é uma troca de roupa. E nenhum deles vai pelo programa, que é muito bonito. Se você pegar os programas dos partidos, aquilo é um tratado de solidariedade humana. Mas virou um control, né? Virou uma cópia, né? Quase tudo igual. Claro, não tem diferença nenhuma de um para o outro. É cola e copia, né? Exatamente. Então, essas figurinhas, esse americano aí da Intercept, só num país pequenininho, só num país que se amediocrizou como o nosso país, só no país em que faltam homens de valor que assumam todos os postos que dirigem a sociedade, porque quem é quem para dirigir a sociedade, para comandar, para ser gestor? A pessoa tem que ter, primeiro, dignidade, depois tem que ter idealismo, depois tem que ter boa vontade, depois tem que pensar nos outros. O que a gente vê é cada um para si e por si. E dane-se o resto. E isso vale para uma cidade como esta, em que a gente está aqui vivendo, isto vale para um estado, isto vale para a nação como um todo. E nós ficamos naquela hipocrisia. Não, fulano falou isso, não, fulano fez aquilo, fulano grampeou, fulano falou no grampo tal coisa. Todos têm o rabo sujo, como regra, nesse ambiente todo que a gente está vendo aí. E um quer falar do rabo do outro. Olha para o seu próprio rabo. Claro que eles não olham. É evidente que ninguém olha para o seu próprio rabo. Até porque é difícil, né, para os cães olharem para o seu próprio rabo. Quando ele começa a virar aqui, o rabo começa a virar para lá, e ele vai virando, e o rabo vai virando, e ele acaba não enxergando o rabo. O rabo tinha que estar na frente, aqui do lado do focinho. Aí o cachorro ia ver o... Mas o cachorro não precisa olhar para o seu próprio rabo, é puro. Porque o cachorro é limpo, é digno, é puro, é fiel, e eu diria até é quase angelical. Clemente, para encerrar o bloco aí, alguma consideração? Eu acho que o Cassiano falou tudo, né, em relação
a partida a gente sabe que é assim, né? Com algumas exceções agora, nessa eleição, o copia e cola... Tem gente boa e gente ruim em todo partido. Quase em tudo, mas tinha coisa do... Se você pegar... Eu li o do PSL inteirinho, eu li do PT inteirinho e comecei a comparar. Não, tinha coisa ali que fugia um pouquinho do copia e cola, que era a falta de liberdade de imprensa, né? Ou seja, o PT atuando como controlador de algumas coisas. Ele foi um pouco além, ele esqueceu um pouquinho. Mas assim, o grosso... A base é mesmo, mas tem aquelas... Não, o grosso é copia e cola. Quase tudo copia e cola. Só algumas vertentes que a gente sabe que compõem o socialismo, que seria controle de mídia, esse negócio todo, a nova Constituição proposta pelo Haddad, quer dizer, um absurdo, uma nova Constituição, esse tipo de coisa que fugia um pouquinho. Mas realmente o resto é copia e cola, tudo igual, qualquer partido você pega, tá ali sem grande dificuldade. O que mudou um pouquinho é o Novo, né? O Novo tá mudando um pouco, né? Que não aceita verba pública. Até ficar velho, né? Não. O Novo mudou até ficar velho. Ficar velho, Novo. Todos envelhecem. Todos envelhecem. Essa coisa do controle de mídia, claro que é um absurdo. Mas também é um absurdo a mídia controlar. Porque quando a mídia nega determinadas informações e distorce outras informações, ela está controlando a sua cabeça, a minha, do Clemente e a de todo mundo. A mídia tinha que ser absolutamente isenta, comprometida com a verdade, para poder, amanhã, justificar que não deve ser controlada. Agora, quando a mídia é controladora, monopolizadora das versões, negando o fato, como é que você faz? Como é que você se defende da mídia que controla? Não pode controlar a mídia, mas ela pode controlar a minha cabeça. Ela pode dizer o que eu devo saber e pode esconder o que ela não quer que eu saiba. Esse é o problema. Não, então, é muito mais complicado do que parece. Isso é ridículo. Você vê lá no Fantástico, por exemplo, ontem, a Associação Brasileira do Jornalismo Investigativo, a Associação Brasileira de Radiodifusão, que o Bolsonaro quer cortar as liberdades e tal. Na verdade é ela que pega um pedacinho que é ruim e maximiza. E aquela coisa maravilhosa, grandiosa que foi feita, ou ela não cita, ou é apenas rapidinho, né, para complicar. E tem até um artigo muito interessante do Ives Gandra. Eu vi. Fantástico. Eu li. Que ele fala exatamente isso. Ei, acorda, que mídia que é? Que mídia que é essa que só vê o lado que interessa e não vê a grandiosidade do que está sendo feito, né? E eu já estou com o saco cheio, ele fala, não falou o saco cheio, mas eu não aguento mais. Só para o pessoal saber, o Ives Gandra é um dos grandes juristas que o Brasil teve e é irmão do maestro João Carlos Martins. Mas é um artigo realmente fantástico, ele como jurista, colocando dessa forma. Então, estou com o saco cheio da esquerda, ele fala, que tem esse viés, né, de maximizar tudo que é pequeno e de minimizar as grandiosidades das coisas que são feitas. E eles são sempre inocentes e todo mundo é o culpado. Bom, nós vamos para o intervalo, né, para ler as mensagens, né, do WhatsApp. Vamos responder no segundo bloco, é muito rápido, já voltamos. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir tombos e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta à nossa reação, hoje com o Dr. Clemente e o Dr. Cassione, dia 29 de julho de 2019, nessa segunda-feira. Aqui a Cris da Benê está mandando que é fã do Cassione, que ele fala a verdade, e dizendo que a Manuela Dávila, Clemente, recebe apoio de artistas. Veja, gente, agora uma apoia, outra não sabe nem o que está falando, já apoia, é uma confusão, né?
Mas todos eles receberam apoio de artistas, né? Não apenas ela, o Haddad, todo mundo recebeu. E leia-se bem, né? De todos os artistas que levaram dinheiro do governo, pela Lei Rouanet. Então todos eram realmente Manuela Dávila ou Haddad. E foram muitos, né? Muitos. Inclusive muitos famosos. Então, essa história de chamar de artista, antigamente, hoje está em desuso essa palavra. Não faz arte, hein, meu filho? Você é arteiro. Arteiro e fazia arte aquele que era uma criança complicada, né? Tem muitos desses artistas que são arteiros, não são artistas. Entendeu? Não fazem arte no sentido da palavra que lida com a estética, seja da imagem, seja do som, não é? Pela música, pela pintura. Não, fazem arte no sentido do mal feito. E são arteiros, não são artistas, muitos deles. Alguns são as duas coisas, o que atrapalha um pouco, né? O arteiro atrapalha muito o artista, muitas vezes. O Rick Santos está mandando aqui, Cassione Clemente, estrago lamentável no Rio, morador de rua, sabendo que crime de arma branca é mais brando, esfaqueou um casal, um rapaz novo que foi ajudar, a polícia não conseguiu mobilizar o craquento, usou uma arma laser, deu tiros na perna e o confronto feriu ele e policiais. Esse marginal está no hospital e não morreu, tirando o leito de alguém. Já morreram muita gente. É o fim do mundo. Isso pode ser um alerta a Santos, que tem muitos moradores de rua. E com certeza, Clemente Cassione, já perdemos essa batalha. Nós vamos gerar cracolândias pelas cidades, é a opinião do Rick Santos, que é jornalista e também está formando em Direito agora. Bom, isso já existe há bastante tempo, né? Você pega algumas regiões aí, especialmente aquela região do mercado municipal, isso continua, não mudou absolutamente nada. Ali perto do morro também, você vê na base ali, essas coisas não mudaram muito. E eu também não acredito que vai mudar grande coisa. Nós já comentamos aqui sobre o recolhimento de pessoas da rua. Eu acho que se o poder público não fizer nada nesse sentido, realmente não acredito que as coisas vão mudar. E é uma pena, porque essa integração dessas pessoas na sociedade, eu acho uma coisa fantástica. O próprio Estados Unidos, eu estava lendo outro dia, a gente até comentou aqui, depois estava lendo, tem estados americanos hoje que é normal, porque os Estados Unidos, a gente fala, não, para os Estados Unidos, cada um faz o que quer, mora debaixo da ponte, não. Já tem estados que reviram totalmente a lei e não pode estar na rua mesmo. Não pode estar na rua, fala assim, não, mas eu não estou fazendo nada. Não, mas não pode estar na rua. Tem horário, ou se recolhe sozinho, ou vai ser recolhido, de certa forma, pela polícia daquele município, para que ele possa ser abrigado. Vão ter uma conversa muito séria com ele, e eu acho que isso funciona. E o que eu li é que tem funcionado realmente muito bem. Ou seja, é uma maneira de evitar que esse cara use crack, que ele use arma branca, como você está falando, porque o crime tem uma penalidade menor. Não tem, não. Não tem? Não, o Rick, a quem a gente agradece sempre a colaboração, disse uma coisa, mas ele se equivocou. Não tem diferença nenhuma o tipo de arma que você use para ferir ou matar alguém. É a mesma coisa, se você usar uma metralhadora, se você usar uma faca, você vai responder pelo crime recebendo a pena que é prevista. De 6 a 20 anos no homicídio simples, de 12 a 30 anos no homicídio qualificado. Então não tem nenhuma diferença. Eu acho que foi nesse ponto que ele quis falar. Eu acho que foi no ponto, o Cassione está corretíssimo, mas acho que foi no ponto de o cara achar você com uma arma na rua, com uma faca, ele falar, é para descascar uma laranja e pegar você com 38. Nesse aspecto, tô achando que o Rick não ia se equivocar nesse ponto. Eu acho que foi questão assim, eu com uma faca na rua, olha, essa faca aqui eu uso para cortar coleira de cachorro, eu uso aqui porque eu vou na TV Conta e tenho que arrumar uma... A faca é o utensílio. Isso. Enquanto que a arma é arma. O morador de rua com uma faca, para falar, isso é para cortar cobertura aqui, para cortar não sei o quê, tá, agora você com um revólver, aí, né, outra coisa. Claro, né? Talvez seja por causa disso. Bom,
Tem aqui uma... Quero agradecer a Cris também, que você disse. Isso, Cris também. A Viviane aqui, Clemente, falou que ela leu no jornal aqui, ela falou que o nome dela não é Viviane, enfim, mas a gente respeita, né? E ela falou que o problema está falando aqui que a Prefeitura de Santos diz que não tem equipe, mas que existem equipes para cuidar da questão da prostituição infantil, principalmente na região do mercado, né? Teve uma audiência pública, a Prefeitura, segundo ela, falou que não tinha profissionais para atuar nessa questão. E ela fala que tem profissionais, mas que de uma certa maneira é um trabalho difícil, mas que a Prefeitura tem condição da questão daquelas meninas de 12, 13, 14 anos que estão prostituindo ali na região do mercado, né? Além de ter muitos moradores de rua, o crack e tal, e essa questão aí da região ali do mercado municipal. O pessoal tem, claro, você tem o NAPS, por exemplo, Núcleo de Apoio, né? Existe psicólogos contratados. Eu não sei se eles estão formatando a coisa da maneira adequada, mas que existe. Isso é do conhecimento de todo mundo. Agora, o problema é fazer a abordagem, como é que é isso aí, como é que trabalham lá dentro, que espaço dão para as pessoas que estão ali, né? E esse é um grande problema mesmo, problema da gravidez em adolescente. Eu peguei outro dia, quer dizer, não fui eu que fiz o exame, mas a menina de 11 anos grávida. 11 anos, Cassiano. Quer dizer, poxa, é uma criança ainda, 11 anos, tá brincando de boneca, a menina tá grávida lá, ninguém sabe quem é o pai, certamente ela foi coagida de alguma forma por algum morador de rua ou não. O fato é que essa criança, como é que você vai fazer? 11 anos, mas já peguei de 12 anos, de 13, 14, dezenas de casos. Então, o que a gente percebe é que, sobretudo no Norte e no Nordeste, está sendo feito um trabalho muito sério nesse sentido, de tal forma que a orientação, um trabalho social dos municípios, e tem que todo mundo se dar as mãos para que realmente a gente evite isso, porque é uma complicação muito grande, né? Primeiro que a pessoa não tem a estrutura física para ter o bebê. E segundo, como é que vai ser acolhido essa criança depois, se a mãe não tem a menor condição, né? Cria muito mais situação complicada para o setor público do que se ele trabalhar na prevenção. Então, eu acredito, Filete, que tem condição sim, o que está faltando é vontade política. Tem uma audiência pública sobre a prostituição infantil às 18 horas de quinta-feira. 18 horas de quinta-feira. O horário eu não acho que é tão bom, mas enfim, pelo menos 10 horas da manhã e 4 da tarde, né? Então, audiência pública sobre exploração sexual infantil, quinta-feira às 18 horas, né? Deve ser na Câmara Municipal, aqui não está especificando. Adalgisa, parabéns do Cassione, muito bacana a sua reflexão, pois como psicólogo, acho que muitas pessoas vivem apenas nas questões do ego, como verdades absolutas, em vez de buscar seu autoconhecimento. Cassione diz que escreve para se expressar, mas temos também as artes e outras possibilidades de buscar expressar as nossas emoções também. Muito bacana o Cassione. Acabou minha internet aqui onde eu estou, mas à noite eu vejo a reprise. Cassione Adalgisa, psicóloga, parabenizando você, dizendo que além de você escreve, ela faz outras coisas, teatro, artes, para se expressar também. Muito obrigado. Um abração para você, Adalgisa. O nosso querido Alcino, né, está falando que abraço a Cassione e Clemente, e está falando que tem que ser controle de natalidade já, né? Outro dia nós falamos aqui, algumas pessoas concordam, outras discordam, mas realmente a gente tem que, de uma certa maneira, regrar isso aí, porque senão, você vê uma menina de 11 anos aí, né, de repente, é complexo, né, Clemente? Você fica de mãos atadas, porque você vai fazer o quê? Você faz um exame de graça para a menina, né? Você faz, mas e depois? Como é que vai ser criado pelos avós. Tomara que tenha uma família equilibrada de um dos dois lados para poder, de uma certa maneira, né? Às vezes, dar pelo menos uma educação, um conforto para essa criança aí que não tem culpa, né? Você quer ver um exemplo de Santos? Ali na esquina da Senador Feijó, com 7 de setembro e Brás Cubas, tem ali uma edificação de concreto. Não tem? Tem. O que era aquilo? Antes de ser, hoje, um monstrengo de concreto abandonado totalmente. O que era ali? Senador Feijó,
7 de Setembro e Brás Cubas. Era o colégio Acácio de Paula Leite Sampaio. Que cidade é essa que deixa um espaço daquele, além de deixar de ser escola, e não me venham com a história de que aquilo era escola estadual, porque é o Estado que fez. Prefeito que tiver vergonha na cara e tiver esse tantinho de competência, aproveita e recicla aquilo que pertencia a outro e faz em benefício da sua cidade alguma coisa. Mas tem que ser um prefeito. Temos que ter um prefeito. Talvez um dia nós voltemos a ter um prefeito em Santos, porque faz muito tempo que a gente não tem nem prefeito nem prefeitura. Agora, eu pergunto, vou repetir, por que não pegam aquilo lá, aquele monstrengo que é de concreto, não é de sapé, não é de bambu, então é uma coisa que foi construída para durar. Dá um jeito naquilo e transforma ou num centro de triagem, ou um centro de reciclagem de pessoas, ou num abrigo, ou numa escola para crianças e adolescentes aprenderem a tocar um instrumento musical. Essas pessoas estão abandonadas por aí, para recolhimento, porque craqueiro em Santos não é, tem aqui no mercado, tem na porta do meu escritório toda noite, ali. Vão ver lá, para quem quiser ver, e está a 100 metros da Prefeitura Municipal de Santos. Está a 100 metros, mas como lá só tem cego, na Prefeitura eles não enxergam nada. Tá? Então é uma coisa terrível o que você vê em termos de falta de trabalho, de eficiência, de competência administrativa. E dizem que eu persigo pessoas. Eu não persigo pessoas. Eu simplesmente aponto quais são as omissões, as falhas, os erros que essas pessoas que estão em cargos que deveriam ser usados para melhorar a vida de uma população, como fez o Alberto Mourão na Praia Grande. A Praia Grande hoje é uma Long Beach da Califórnia. A Praia Grande hoje é inacreditável quem viu a Praia Grande há 30 anos e quem vê a Praia Grande hoje, meu Deus do céu. E quem fez isso? Foi o gênio da lâmpada? Foi um ser do outro mundo que veio? Foi o Alberto Mourão. De carne e osso, como qualquer um de nós. Cassiane, a Regina está falando que eu sou velha, mas acredito no novo. Trabalhei com aquele doce de pessoa que é sua filha, a Silvinha. A Silvinha é cara do novo. Está brincando com você aqui. Está elogiando sua filha aqui. E o Rick Santos está falando... A Regina do Novo, ela esteve aqui com o presidente do Novo. Ela falou, eu também sou velha, mas acredito no Novo. Ela está brincando e falou que trabalhou com a Silvinha, que é um doce de pessoa. Não, eu acredito nos novos e acredito nos velhos que merecem crédito. Isso aí. Peguei a matéria no finalzinho do Dr. Clemente, mas é grande verdade. A filha da minha funcionária tem exatamente 11 anos e está grávida de 5 meses. Eu fiquei indignada. É Elma, e que está vendo o programa junto com a Tereza Bueno Wolff. Não é a Tereza que está indignada, a Tereza está calma, consciente. A Elma, que é amiga da Tereza Bueno Wolff, e ela ficou brava, que deu uma mensagem automática aqui no meu celular, que seja bem-vindo aqui, estamos ansiosos para lhe atender. É que não dá para chegar a todo mundo. Ela ficou brava, pensou que eu não estava dando atenção para ela, mas não é mensagem automática. Obrigado, minha amiga Elma. Clemente, é muito pouco idade, né? 11 anos, é complicado, né? Não está nem em formação, vai perder até crescimento, né? Uma pessoa depois de 16 anos, você já começa a ter as mulheres têm um corpo melhor hoje, tudo. Mas 11 anos não dá. Você olha, você sente pena, né? O que vai fazer? Pequenininha, magrinha, ainda muitas vezes desnutrida ainda, né? Às vezes até usa drogas e você fala, como é que eu posso ajudar essa pessoa?
Mas você está do lado de cá, você não tem como ajudar, porque... Não, tem como já fazendo os exames, como você fez, o ultrassom, o exame tal, sim, né? Mas teria que ter o setor público do outro lado, por isso que o Cassione comentou isso aí. Não adianta, se você não tiver alguém do outro lado para ajudar, não vai funcionar. Não sabe tampar buraco de rua? Vamos fazer isso. Vamos lá. O Zé Reitor 4 está mandando uma matéria aqui. Todos os imóveis públicos alugados pela Prefeitura não têm licitação. Isso é uma matéria para a gente falar outro dia, né? Mandar um abraço para o Portal, para a Maria da Uso Internacional, para o Miguel da Frota Vento, para o Zinho Car, em todos que estão vendo o programa Alcino, né? Desejar um excelente... Agradecer o Cassione e o Clemente, o tempo estourou. Desejar uma excelente segunda-feira a todos, né? Fiquem com Deus e com a nossa assistência e programação. Muito obrigado.